mecanismo de apoio com perfil de permanência, então, deixando claro, então seria um auxílio, seria um apoio no sentido de estudantes em situação de vulnerabilidade, não por mérito, como geralmente acontece em bolsas de pesquisa, e que, portanto, era preciso encontrar um mecanismo. Então, a gente fez um estudo do perfil desses alunos e chegamos a um número que a gente considerou próximo de estudantes em situação de vulnerabilidade e apresentamos uma demanda à reitoria de concessão de 25 auxílios, né, de 25 bolsas para os estudantes da pós-graduação, que seriam bolsas no formato da BAP, num valor maior do que o valor que foi acordado. Foi questionado o quantitativo, o valor, e a gente foi rediscutindo os ajustes, encontrando mecanismos, até que chegamos nesse formato. Portanto, o setor de planejamento, depois de muita insistência, apresentou uma disponibilidade orçamentária de em torno de 59 mil, 60 mil para esse ano, e aí a gente fez um estudo e propôs a concessão de 13 bolsas, portanto, só 13 alunos do conjunto de alunos da pós-graduação vulneráveis vão poder ser agraciados por essa bolsa, numa bolsa de apoio à permanência que tivesse um perfil voltado ao estudante de pós-graduação. E aí o valor dessa bolsa foi espelhado no valor de uma bolsa que é praticada pela CAPES, pela CAPES, chamada Bolsa de Pesquisa AT, Apoio Técnico Nível Superior, NS, que seria uma bolsa concedida para estudantes de pós-graduação para participação em projetos de pesquisa. E aí nós consideramos que essa era uma boa referência para o valor da BAP, além do fato da carga horária ser maior do que o da BAP da graduação. Foi aí que nós desenhamos uma proposta que a gente nem sabe se ela vai ser mantida, porque pode ser que no ano que vem essa bolsa não possa ser concedida, então não é uma bolsa prevista no PAP, né? Não é uma bolsa que usa recursos do PNAES, mas ainda se achou relevante trazer a CEPAF à discussão dessa proposta de bolsa como mecanismo de apoio, nesse momento, aos estudantes da pós-graduação que não têm nenhuma fonte para custear a sua situação de vulnerabilidade. Então, o edital que foi proposto foi negociado com os estudantes da pós, foi discutido exaustivamente, e a proposta apresentada, que todos receberam, né, foi baseada no valor orçamentário disponibilizado pela prova e no formato discutido com os alunos. Então, é isso que a gente está submetendo agora, e, portanto, eu peço aos conselheiros que comentem o edital, os elementos que surgiram que sejam alterados, e que, portanto, a gente possa aprovar o edital para que ele seja publicado e a gente consiga executar esse valor que foi disponibilizado pela PROPA para esse programa que é para esse ano. Né? A gente não sabe no ano que vem o que, é que vai acontecer. A gente fez um cálculo para definir a carga horária, Kaleni, e a proposta que a gente apresentou é que essa BAP-PG tivesse 12 horas de dedicação. A BAP da graduação, na minuta está 10? Não tem alguma coisa errada. Eu tinha quase certeza que... Não, perdão, 10 horas mesmo. Acho que a gente ajustou depois e ficou 10 horas. Porque tem tanto tempo que essa minuta foi elaborada que eu confesso que agora eu estou com uma memória falhando. Mas é o que está na minuta, são 10 horas. Então, a carga horária é diferente, o valor é diferente, e o valor escolhido não foi nem baseado num cálculo multiplicado pelas horas, né? Porque se a gente fosse fazer esse cálculo, seria mais complicado. Foi uma tentativa de ajustar o valor disponível para conceder o maior número possível de auxílios, então ampliar o número de alunos beneficiados, mesmo que significasse reduzir o valor proposto. Claro que a demanda dos alunos, a proposta de valor fosse maior, né, já que eles só têm essa possibilidade. Não tem, por exemplo, a possibilidade dos auxílios, que os alunos da graduação têm, né? Além da BAP, tem os outros auxílios. Então, a proposta que a gente chegou foi nesse valor de 550, que se enquadrava nessa possibilidade de conceder 13 auxílios por um ano. Então, metade paga com o orçamento já previsto da própria para esse ano e a outra metade por ano que vem, a depender, obviamente, da aprovação do orçamento geral da UFSM. Então, essa é a proposta. A BAP-PG é muito espelhada no modelo da BAP, o estudante tem que apresentar um plano de trabalho, esse plano de trabalho deve ser associado ao projeto de pesquisa que ele desenvolve, ou de intervenção que ele desenvolve no mestrado ou no doutorado, ou o aluno doutorado pode concorrer, mas essa análise vai ser feita por vulnerabilidade. O critério é o de vulnerabilidade. A gente chegou a apresentar uma proposta de que o teto para poder concorrer fosse de um salário mínimo, eles propuseram que a gente ampliasse para um salário mínimo e meio, mas o número de auxílios continua sendo o mesmo, né? Esse é o cálculo que vai ser feito para conceder 13 auxílios para os estudantes que tiverem vulnerabilidade mais crítica. Então, a análise será feita exclusivamente pelo critério de vulnerabilidade.
Exato. Então, a gente está pedindo para destacar que a gente tem considerado esse mecanismo como um mecanismo emergencial, na expectativa de que os programas de pós-graduação encontrem meios para fomento de entidades de apoio à pesquisa, como a CAPES, a FAPESB, o CNPq, e que em breve a própria Pró-Reitoria de Pesquisa a ser criada assuma essa tarefa da concessão dessas bolsas. Então, estando ela temporariamente na responsabilidade da Procid de propor, de executar, de selecionar, nós consideramos que só fazia sentido se ela fosse baseada exclusivamente no critério de vulnerabilidade social. E essa foi a negociação, não foi uma negociação simples, mas foi uma negociação feita com os alunos e, portanto, usando um dinheiro autorizado pela própria, nós vamos conceder durante um ano essa bolsa para 13 estudantes que se encontrem na situação mais crítica de vulnerabilidade social entre aqueles que se inscreveram. Eu encerro, portanto, a apresentação e abro a palavra para comentários, dúvidas, contribuições. Eu vou tentar abrir aqui o edital para poder acompanhar. Bom, o cara. Posso falar? Tem alguém inscrito na minha frente? Sei. O caráter do edital ele tá bem parecido realmente com o da BAP, é, principalmente pelo fato de considerar a questão da pesquisa, né, o desenvolvimento de um plano, de um projeto. O que me chama a atenção, assim, de antemão eu já falo assim que esse edital ele a gente poderia estar discutindo ele junto também com os estudantes da pós-graduação, né? Se foi feito esse processo, como foi feito esse processo de discussão, eu acho que a CEPAF deveria ter participado também desse processo, mas é, eu entendo que as demandas vão surgindo. Então, assim, o que eu questiono basicamente é o valor, já que o intuito é permanência, né? Eu não sei eu não entendo a justificativa para o valor ser R$ 550, já que o objetivo é a permanência, porque se for o objetivo para o desenvolvimento do projeto do mestrado, aí a gente entende que é um pouco mais oneroso, mas do ponto de vista de permanência do estudante, eu não vejo qual o motivo de ter, né, o valor de R$ 550. Inclusive, se a gente reduzir, se a gente reduzir para R$ 400, como é o valor para os outros programas, para os outros, é, para as outras, que é igual das outras bolsas, a gente fica aí até o final do ano, não usando o ano todo, mas usando esses 4 meses que tem até o final do ano, a gente teria quase R$ 20.000, né, a menos desse valor, dos 56, dos 59, né? Então, a gente concedendo uma bolsa no valor padrão que a gente tem aqui, a gente, além de estar promovendo a permanência desse estudante, a gente também é, desafoga o recurso e usa, inclusive, como argumento no memorando, falando, olha, foi discutido nessa etapa que o valor da bolsa poderia ser de R$ 400 e que esse recurso seria destinado, poderia ser remanejado para suprir o déficit que a gente tem do penais. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu notando. Assim, dos impedimentos da inscrição, eu acho que é importante a gente considerar que o estudante ele não exerça uma atividade remunerada, né? Porque, assim como a BAP, não exerça atividade remunerada, não tenha nenhuma outra bolsa. Ah, sim, o valor, né? Acima de um salário mínimo e meio. A gente também mantém o padrão que a gente tem utilizado, um salário mínimo, que é o valor que a gente tem utilizado para os outros editais. E eu ia questionar a questão das 18 bolsas, mas o Sandro acabou respondendo e foi feita uma.
rápida participativa. Então é isso. Bom, sobre a questão dos critérios, como a gente falou, é o critério de vulnerabilidade. A gente está adotando o mesmo princípio que a gente adota para os alunos de graduação. O que importa é a renda per capita e os elementos complementares de vulnerabilidade que o aluno apresenta no decorrer da entrevista. Então, o processo de seleção vai ser igual à seleção feita com a graduação. A única diferença é o teto máximo permitido para passar para a segunda etapa, e eles propuseram uma ampliação desse teto. E a questão do valor, sobre essa questão de se 400 é suficiente para permanência, eu discordo, Jorge, porque se a gente for pensar o estudante de graduação, ele tem a possibilidade de, além da BAP, que, portanto, é uma bolsa, ele tem a possibilidade de filhos. Então, a gente tem estudantes aqui que podem ter, além da BAP, ter os outros auxílios. A gente tem visto que tem sido raro isso acontecer, porque a gente não tem possibilidade, não tem tido verba. Mas não dá R$ 400 só para os alunos de graduação. Tem estudantes que conseguem receber a BAP e, sei lá, moradia, ou a BAP e alimentação, e isso dá mais que R$ 400. O que a gente fez na questão do valor não foi considerar que a situação de vulnerabilidade de estudante de pós é maior do que a de graduação. Para mim, vulnerabilidade está em todos, até porque, da mesma maneira que o estudante de graduação depende da verba de um pai, e o cálculo da renda per capita é feito com a verba do pai, o estudante de graduação que trabalha e é pai também é calculado do mesmo jeito. Então, o cálculo é em cima da renda per capita. Então, a situação de vulnerabilidade é idêntica. Né? O valor, a gente procurou, negociando com eles, a proposta deles, obviamente, era um valor maior, que pudesse fomentar outras atividades que a pós-graduação exige, que, de fato, tem especificidade, alguns aspectos têm especificidade, mas a gente buscou uma aproximação de um critério que é adotado na definição da bolsa da BAP. A BAP, o valor BAP, é definido em espelhamento ao valor do PIBIC, que é o valor da bolsa concedida pelo CNPq, que é de R$ 400. Então, como a bolsa do PIBIC é uma bolsa para estudante de graduação, o CNPq tem uma outra bolsa, que é essa bolsa AT, Bolsa de Apoio Técnico NS, nível superior. Era bom até, se você pudesse pesquisar, tem isso no site do CNPq. E lá tem a bolsa que é dada para o estudante de pós-graduação é de R$ 550. Mas, óbvio, o aluno da Bolsa AT, ele sempre tem uma demanda maior de cobrança, de responsabilidade, do que o aluno da Bolsa PIBIC. Por isso que o valor é diferenciado. Além dele já ser graduado, portanto, esperar um outro tipo de envolvimento, ele também tem responsabilidades maiores. Então, como a gente tentou espelhar, transpor essa maior responsabilidade por meio da questão da carga horária. Então, no caso da Bolsa da BAP, são 8 horas, no caso da Bolsa da BAP-PG, nós propusemos 10 horas. Então, foram ajustes que foram feitos, né? Tentativas de adequação conceitual, que não existe, né? Baseado em modelos, no próprio modelo BAP, no próprio modelo do PIBIC, dessa Bolsa T, e foi o que foi possível chegar. Chegamos nesse valor de R$ 550 e apresentamos aos estudantes, eles concordaram que o ideal era que o valor fosse maior, mas que, como não havia aporte, era melhor pagar 550 para conceder a 13 estudantes de pós, e não mais para conceder a menos. Então, esse foi o acordo que foi feito com os estudantes. Eu estou considerando legítimo esse processo. Também não concordo que a CEPAF tinha que acompanhar essa negociação. A demanda foi deles, a reitoria, e a reitoria transpôs para a minha responsabilidade de construir uma proposta e negociar para eles e trazer para a reitoria a proposta. E aí eu trouxe para a reitoria os valores que eles apresentaram, o perfil. Esse acordo, nessa negociação do que era possível conceder com aquilo que eles apontavam como necessário e aquilo que a gente identificava por uma análise superficial do perfil de vulnerabilidade dos estudantes da nossa pós-graduação, nós chegamos a esse número, entendeu? Então, por exemplo, sugerir a redução do número, do valor para 400, esperando que a sobra gerada possa ser transmitida, eu particularmente discordo. Acho, inclusive, parece uma rasteira que a gente vai estar dando. Se a gente decide aqui que vai... eu acho estranho, entendeu? Parece que a gente está dando uma rasteira nos alunos. A gente sugere reduzir para 400, contando com a possibilidade de que essa obra pudesse ser transmitida para resolver o problema do PNAES. Então, são casos diferentes. Os alunos de pós-graduação fizeram a demanda, uma demanda legítima, apresentaram a reitoria negociou, reduziu muito a demanda originalmente apresentada e apresentou um valor pequeno, esse valor deu essa quantidade aí que foi possível dispor no edital. O edital está mega atrasado, porque desde março a negociação está acontecendo e, óbvio, a CEPAF pode propor alterações, mas, no meu entendimento, o valor de R$ 550 ele é adequado para as demandas que foram apresentadas pelos alunos, e o número de 13 auxílios é abaixo da demanda que a gente identificou, mas vai servir como uma solução para os casos mais graves durante esse ano.
na expectativa de que no ano que vem essa responsabilidade de prover apoio acadêmico e assistência para os estudantes de pós seja uma responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa. A não ser que a lei do PNAES mude. Como eu falei, há um debate sobre o PNAES ser ampliado para abarcar a pós-graduação. Eu espero que, se isso acontecer, venha com o aumento do valor do PNAES, porque se for ainda abarcar a pós-graduação com o mesmo valor, a nossa situação fica ainda mais crítica do que a gente já está. Então é isso, minha proposta é a manutenção do modelo, entendeu? Eu acho que é o melhor caminho, foi o que foi acordado diretamente pelos alunos com a reitoria, e a gente, portanto, faz a discussão dos itens e avança. Jorge, pode falar. Então, eu acho assim, professor, a gente precisa ser um pouco mais polido nas nossas falas, principalmente quando a gente está em uma reunião de órgão colegiado. Não é uma rasteira. A gente não está aqui. Meu objetivo aqui não é dar rasteira em estudante nenhum. Inclusive, eu estou aqui tentando promover com que haja equidade, que a gente consiga não prejudicar os estudantes de nenhuma forma. Então, assim, não é o objetivo de passar rasteira nos estudantes da pós-graduação. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado nesses termos, nessas falas. Eu retiro a palavra rasteira. Só acho que eu quero dizer que o acordo foi feito deles com a universidade. Eles apresentaram a demanda, os coordenadores de curso acompanharam, e o valor que foi disponibilizado foi aquele. Ao disponibilizar o valor, nós sentamos com eles para pensar o melhor formato. E o formato depois foi de R$ 550. Então, o que eu estou falando é assim, a gente pode até sugerir reduzir para 400, desde que isso no aumento do número de bolsas, porque ainda estaria dentro do valor orçamentário proposto pela reitoria, e não reduzir na expectativa de que esse valor possa ser repassado para outro setor. É nesse sentido que eu acho que é um equívoco se a gente tomar essa decisão, porque o valor de 59 mil para esse ano e a possibilidade de mais 59, 60 mil para o ano que vem para pagar esse número de bolsas foi negociado por uma demanda, por uma luta deles. Não foi uma concessão, foi uma luta muito difícil, porque eles pressionaram, fizeram diversas reuniões, cobraram como estudantes da instituição, e a reitoria, avaliando o quadro, depois de muito estudo, depois de muito trabalho para tentar identificar que realmente a situação era crítica, chegou a essa concessão que, diga-se passagem, é muito pouco, não vai resolver o problema. Então, no meu entendimento agora, alterar o valor é impossível. Acho que a gente pode discutir aqui os critérios do edital, se a gente sugerir mudar o valor da BAP, que a gente, portanto, encontre um critério, aí deixaria de ser BAP-PG, é como se a gente fosse estender a graduação para estudante de pós, se a proposta é trazer para R$ 400, e os outros critérios estão previstos lá. O critério do salário mínimo de 1,5 foi proposto deles ampliar, porque como são 3 auxílios, né, eles queriam que esses alunos tivessem a possibilidade de passar para a segunda fase da entrevista. Lembramos que a gente adotou essa questão do salário mínimo também como mecanismo de fazer um primeiro filtro na análise para reduzir o número de entrevistas no segundo momento, já que, mesmo que o aluno passasse para a segunda etapa, com o teto da renda per capita previsto no PNAES, a possibilidade dele ser beneficiado seria pequena. Então, como no caso o número de candidatos é menor, o número de auxílios é menor, eles sugeriram aumentar o teto para 1,5. Não, no primeiro momento eu discordei, mas eles insistiram, eu falei, a gente então coloca na minuta e apresenta a CEPAF. Então, claro, no final das contas, independente de se o teto para se candidatar e poder passar para a segunda fase pós-homologação é de um salário mínimo e meio, isso não significa que o aluno de 1,5 vai receber. Vai acabar recebendo os 13 que apresentaram a situação de vulnerabilidade crítica. Então, foi nesse sentido que a proposta deles foi apresentada. Então, minha proposta é que a gente, então, avalie os seguintes itens que foram levantados por Jorge. O valor, não sei quem se inventa, ser um outro valor, e o teto. E outro item, Jorge, você sugere que a gente discuta, revise? Sobre os impedimentos das inscrições, que eu falei que seria importante incluir que não é impedido o estudante que exerça atividade remunerada e, além disso, não acúmulo de bolsa. Já tem estudante, por exemplo, da pós-graduação que recebe bolsa da instituição. Então, acho que a gente tem que pensar também nessa questão, porque a gente, por exemplo, não consegue acumular BAP com IC. Então, assim, tem que isso está no edital, usar um parâmetro para fazer algo mais igual. Não está nos impedimentos. No edital está que
não pode acumular bolsa. E o estudante, se que já tiver outra bolsa, ele não pode correr essa bolsa. Isso está no edital. O que não está no edital é a proibição de estudante que exerça atividade remunerada concorra, porque nós usamos o mesmo critério que nós usamos na graduação. No nosso processo, um debate longo, que eu lembro que em 2014 eu era dos que achavam que o fato de ser empregado tornava a pessoa não vulnerável, e fui convencido no processo de que o que importa é a renda per capita, porque às vezes você tem uma pessoa que tem emprego, né, mas a renda per capita dela é baixíssima, porque a responsabilidade de custos e familiares dela amplia. Enquanto que você tem um estudante que não tem emprego, mas a renda da família é maior do que aquele que tem emprego. Então, naquele momento, resolvemos considerar que o fato de ter emprego não reduz a vulnerabilidade, né, e que, portanto, o cálculo tem que ser feito em cima da renda per capita. Se o fato desse estudante ter um emprego não implicar num aumento significativo da renda per capita, ele ainda assim continuar com a renda per capita mais baixa, ele continua sendo mais vulnerável do que aquele que não tem emprego, mas a sua renda per capita é maior. Então, nós adotamos a manutenção do mesmo procedimento que usamos na graduação. Permitir que o estudante que tenha emprego possa concorrer, desde que ele esteja entre as rendas per capita mais baixas. Eu concordo com sua e que a avaliação, né, socioeconômica, ela é soberana. Então, fica nesse entendimento de que a avaliação socioeconômica que é mais soberana do que... Então, acho que quanto a esse item, temos acordo. A questão do não acúmulo de bolsa, eu concordo também. Isso está no edital, eles não podem acumular. Então, esse é um programa que está sendo feito justamente para os alunos que não têm bolsa. Se eles têm bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, eles não vão poder sequer concorrer, mesmo que a renda per capita seja baixa, etc. e tal. Esse acúmulo não é permitido, porque tem a questão, especialmente da carga horária, né? Então, se ele já tem a bolsa, ele tem uma carga horária lá responsabilizada com a bolsa, e cá também é previsto. E a questão de se tem emprego ou não é um critério que a gente já tem na graduação e é fruto de um debate muito interessante sobre condições de vulnerabilidade. Portanto, restam a discussão dos dois itens. O teto para poder... Nós também, no primeiro momento, acreditávamos que o ideal era de um salário mínimo, mas quando eles propuseram manter o de um salário mínimo e meio, foi para permitir que a análise feita da entrevista observasse outras situações de vulnerabilidade que fizessem com que, por exemplo, um aluno que não passou para a segunda fase, porque tem um salário mínimo e R$100, e o que passou porque tinha menos R$100 no salário mínimo, pudessem, na entrevista, ser verificado as condições específicas de vulnerabilidade, que é uma tarefa dos assistentes sociais. Então, foi por isso que a gente concordou, e pelo fato também de que o quantitativo de candidatos seria menor do que o quantitativo comum na graduação, e que esse filtro poderia ser dispensado nesse primeiro momento. Mas, repito, no final das contas, serão selecionados aqueles que comprovarem renda per capita. Então, não é salário mínimo, né? A renda per capita mais crítica entre todos os candidatos. Vou passar para a Vinícius. Perdão, Rosângela levantou a mão, pode falar. O professor, com relação às etapas que incluiu aí fazer entrevista, né, social, desse processo da pós-graduação. E aí eu fiquei pensando, se não como a gente fazer da forma que é realizado no PROEST. O PROEST, ele utiliza outras formas de seleção que não necessariamente é a entrevista social. Pode ter análise documental, né? Mas se não me falha a memória, no PROEST eles fazem uma carta de intenção, não sei, ou apresentam o projeto, o plano de atividades ou o projeto para análise também. Só com relação à questão de que se não há outra forma, ou se tem que ser através da entrevista social. Vou passar só para contribuir com a questão da renda per capita, é o seguinte: quando a gente sugeriu, né, a baixar a renda per capita de 1,5 para um salário mínimo, era mais até de uma questão mais administrativa do que necessariamente para impedir que os estudantes participassem do processo, né? Porque quem geralmente recebe os auxílios são os estudantes com baixa renda, né? Ou seja, com a menor renda per capita, né?
Então, o fato do estudante ir para a próxima fase, né, seja lá como que vai ser definido aqui, não é necessariamente a renda per capita dele, mas sim a condição de vulnerabilidade dele. Então, o fato de ele ter de permitir, no caso, né, a entrada, né, a participação no processo de até um salário mínimo e meio, é justamente para possibilitar essa participação, até porque a seleção é um outro detalhe, entendeu? Então, assim, só para lembrar essa questão, que quando o perfil do estudante, né, porque até aqui esse edital tem um outro perfil, né, tem um outro perfil. Então, o perfil do estudante de graduação tem um quantitativo muito maior, né, e que, consequentemente, a renda per capita dos estudantes que são selecionados é bem abaixo de um salário mínimo. Só que o edital que está sendo lançado aqui, que é uma coisa nova, que, né, que tem em pouquíssimas universidades, né? Não sei quantas universidades, mas são pouquíssimos, né? Então, é um outro perfil, né? Então, é só para a gente considerar isso na questão de se vai ficar um salário mínimo e meio, ou se desce, né, para um salário mínimo, justamente porque a gente tirou porque essas pessoas que tinham um salário mínimo e meio não passavam. Então, era uma questão mais administrativa do que necessariamente de seleção, entendeu? Bom, então, Rosângela, eu concordo com sua preocupação. A gente tem tido sérias dificuldades de recursos humanos, de ações sociais para dar conta dessa demanda. Inclusive, nesse sentido que a gente está deixando claro que esse mecanismo é um mecanismo provisório, emergencial, e que a nossa tarefa vai ser tentar transpor essa tarefa para a Pró-Reitoria de Pesquisa no próximo ano. Então, foi uma solicitação feita para que a gente apresentasse uma alternativa para uma situação onde a gente tem vários estudantes, inclusive ex-colegas nossos, acabaram de sair da graduação, do próprio BI, né, que entraram na pós-graduação e querem fazer pós-graduação e estão com situação de vulnerabilidade. A gente pôs na minuta a entrevista. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo um cálculo de que a gente deve ter em torno de 50 inscritos, né? A gente fez um cálculo fantasia, né, tentando imaginar quantos candidatos a gente deve ter. Desses 50 inscritos, a gente tem ainda a homologação, né? E aí a gente fez um cálculo, inclusive, no cronograma, levando em consideração um número ainda pequeno de candidatos. Então, a gente acha que dá para fazer as entrevistas com esse número pequeno, né, com a equipe que a gente tem. Nesse primeiro momento, que ainda a pós-graduação nossa ainda não é muito grande, mas a manutenção dessa demanda para os próximos anos, se isso acontecer, vai ser complicado manter. Então, eu quero pedir a manutenção, quero propor e pedir que todos a necessidade da manutenção da entrevista, porque a gente apresentou a minuta do edital para os estudantes, eles consideraram que a entrevista era um mecanismo importante para avaliar as especificidades da situação de vulnerabilidade. Eu concordo que existem mecanismos mais simplificados, mas a entrevista permite identificar algumas situações complementares de vulnerabilidade que os documentos não permitem. É por isso, inclusive, que a gente tem essa liberdade de, às vezes, um aluno que tem uma renda per capita menor, mas uma diferença muito pequena entre uma e outra, pode ser a selecionada, enquanto que a outra que tem a renda per capita menor pode não ser o selecionado. Desde que a gente identifique nas outras situações de vulnerabilidade uma necessidade maior. Então, essa qualificação da análise e da escolha, eu considero sempre relevante, porque o número em si, a hierarquia da renda per capita em si, é muito fria, a gente sabe disso. Ela é um bom indicador, mas não é um indicador que define se uma pessoa é mais vulnerável ou não que a outra. Então, ela serve como parâmetro, mas é preciso medir a vulnerabilidade por outros mecanismos. Então, quero pedir a manutenção da vista, porque nesse momento, eu acredito, a quantidade vai ser pequena e vai ser possível, né, a equipe dar conta dessa tarefa, ainda que eu conheça que as demandas são muito grandes e que numa ampliação dessa demanda ou a manutenção desse programa nos próximos anos, que a gente não sabe se vai manter, porque, primeiro, que não é previsto no PNAES, então o que a gente administra é o PNAES. A manutenção de um programa como esse depende de um novo processo para o ano que vem. E a minha defesa é que a Pró-Reitoria de Pesquisa assuma a responsabilidade de pensar mecanismos de apoio à pesquisa dos alunos da pós que não seja esse, né? A não ser que a lei do PNAES mude. Então, é isso. Eu acho que é uma situação emergencial e quero propor a manutenção desse item, mesmo concordando com a preocupação de Rosângela. Jorge levantou a mão, eu estou vendo a mão de Rosângela ainda aberta, se você quiser falar, Rosângela, pode falar depois de Jorge. Não, eu só concordo com a sua preocupação, era uma preocupação também que eu estava tendo quando eu peguei esse edital, quando eu fiz a leitura, porque para não ficar assim, um compromisso da universidade de ter que arcar com essas bolsas, né? É uma emergência,
uma situação de que os estudantes estão em uma situação de vulnerabilidade, que não tem perspectiva até o final do ano de alguma bolsa de pesquisa, mas que esse não é um compromisso efetivo de que nos próximos anos isso possa acontecer. É emergencial. Importante que isso seja bem explicitado. Ô, professor, a minha preocupação é justamente a gente abrir esse precedente da equipe fazer entrevista no processo de pós-graduação, porque nós não estamos, nós estamos assim, sem condições de dar conta nem da graduação, de tanta demanda que nós estamos tendo no campus. É muita coisa para resolver, muito estudante, o acompanhamento dos estudantes, os processos seletivos, e para além dos processos seletivos, o acompanhamento dos estudantes no geral, na questão da evasão, do abandono, que isso a gente tem que focar, que é uma questão assim, crucial para a permanência, é a gente focar na evasão e no abandono de estudantes aí, que vão para além da questão da assistência estudantil. A permanência estudantil vai para além da questão da assistência estudantil e diz respeito, inclusive, que eu conversei com a Amanda aí, a gente ter apoio pedagógico nos campi para os estudantes, que a gente não tem nesse momento ainda. Estudantes que precisam de apoio pedagógico para a realização de atividades, estudantes que vêm de escola pública, que sentem dificuldades, eles não têm esse apoio ainda. Então, é uma série de coisas que a gente tem que dar conta e a gente abre o precedente para fazer entrevista na pós-graduação para a equipe que só apenas três assistentes sociais, um em cada campo, para fazer entrevista, e isso, não sei, porque isso só vai crescer, professor. A pós-graduação só vai crescer. E aí, a minha preocupação é essa. E a gente não tem previsão de concurso, não tem outras formas de contrato de profissionais, de assistentes sociais. Então, é nesse sentido que eu vejo, que eu faço eu trago essa preocupação aí. Ok, Rosângela, eu repito, considero legítima a preocupação. O que eu quero destacar é que o mecanismo seletivo ele é definido edital a edital. Então, mesmo que essa demanda permaneça, e no ano que vem a gente publique um novo edital, e haja, portanto, uma análise da gente, a própria CEPAF pode decidir não fazer o próximo edital, mesmo que a reitoria defina que tem a verba disponível, etc. E tal. Felizmente, a gente tem essa autonomia, né, nas atividades que envolvem a Procis. Mas, nesse momento, eu quero pedir que a manutenção seja feita por conta do fato de que ela vai qualificar a análise, né, já que a gente está tentando aqui localizar exatamente os alunos que realmente precisam, e a entrevista vai ajudar nesse sentido, e porque nesse momento a demanda é pequena, portanto, acho que é possível sim cumprir essa tarefa mesmo diante das outras tarefas que você listou. Para os próximos anos, se essa demanda for mantida, a gente pode muito bem discutir no próximo edital, não ter entrevista social e analisar apenas com documentos, etc. E tal. Essa autonomia cabe, porque isso é previsto no edital. O edital é que define o formato. Para esse, eu estou propondo a entrevista. Se você ainda acha que para esse não deve ser colocado, então a gente vota essa questão. Mas acho que o fato da gente manter para esse não obriga fazê-lo para o próximo. Vou passar para a Amanda, depois para a Jorge. É rapidinho, é só para poder dizer que daqui a 5 minutos eu tenho que estar saindo e que só tenho, assim, o meu parecer sobre o edital é favorável para que ele aconteça e que o valor, se a gente pudesse rediscutir esse valor para R$ 400, seria algo interessante, até mesmo para aumentar as bolsas dos estudantes da pós-graduação, mas é isso. E a questão do salário mínimo, que a gente tem como padrão e a gente poderia manter. Tá, eu não vou me alongar, não. Eu só quero fazer uma reflexão sobre essas questões que Rosângela apresenta, que elas são muito sérias. A gente está transmitindo essa reunião e vai estar em ata. Eu acho que isso tem que estar constando sobre a necessidade que a gente tem nessa universidade de aumentar o quadro de servidores que trabalham com a política de assistência estudantil. É desumano, eu estou falando enquanto assistente social, enquanto servidora, enquanto gestora dessa universidade, a gente tem apenas um assistente social por campus, para dar conta da demanda de atendimento da graduação. Quero deixar bem explícito que o trabalho do serviço social na universidade, ele tem que ir muito além dos processos seletivos.
O assistente social ele tem competência e capacidade para fazer outras atividades, além de simplesmente fazer processos seletivos, não que eles não sejam importantes. Eu vejo essa proposta de Rosângela e conheço, tenho muito orgulho da profissional que ela é. Eu sei que ela não está se negando a fazer entrevista, eu sei que ela não está colocando essas questões por achar que entrevistas não são importantes. A gente sabe a importância, a gente defende, inclusive, que os nossos processos seletivos seja feita a entrevista, justamente que a gente possa se aproximar da realidade dos estudantes. Se vocês forem pesquisar, eu já falei isso aqui antes, mas eu vou repetir. Se vocês forem pesquisar processos seletivos de auxílios e bolsas de outras universidades, vocês vão verificar que são feitas apenas análise documental, que a gente defende a entrevista justamente porque a gente não consegue ter a dimensão da subjetividade da situação real do estudante apenas com leitura de documentação. Então, por isso que a gente defende a entrevista. Só que, realmente, o que Rosângela coloca são as dificuldades do dia a dia. Pode parecer que é simples, pode parecer que são poucas entrevistas, a gente sabe que são poucas, mas isso requer uma dedicação, né, profissional, requer segurança mesmo no que a gente está fazendo. Então, realmente, assim, eu entendo a reivindicação, eu sei que já está proposto, talvez a gente não consiga mudar, mas vai ser necessário, a longo prazo, a gente realmente repensar esses processos seletivos. E para não alterar os processos seletivos, a gente vai precisar de mais profissionais. Porque, realmente, com um assistente social por campus para atender demanda de graduação e de pós-graduação, a gente não vai conseguir. E uma outra reflexão que eu quero fazer, que é em relação ao direito à permanência. Como o Sandro colocou para a gente realmente não tem iniciativas de outras universidades de assistência estudantil para pós-graduação. Mas se a gente for pensar da perspectiva do acesso ao direito, os estudantes de pós-graduação eles deveriam ter o acesso à permanência, ao direito à permanência também. Mas a gente sabe que, com uma política de Estado que a gente tem de investimentos insuficientes, de orçamento para assistência estudantil insuficiente, então, na nossa universidade particularmente, que outras universidades, os estudantes de pós-graduação, às vezes têm acesso à moradia, restaurante universitário, coisas que aqui na UFSB a gente não oferta. Então, realmente, com o nosso recurso do Penais, é inviável. Então, sendo recurso da universidade, assim, eu concordo que esse recurso ele deve ser gerido por outra pró-reitoria, pela pró-reitoria de pesquisa, quando existir, porque a gente tem uma sobrecarga de trabalho, não que eles não devessem ter o direito à permanência, entendem? A gente tem uma dificuldade aí, uma contradição entre o que o real coloca para a gente, da operacionalização do dia a dia, do que deveria ser o acesso ao direito. Se a gente tivesse num quadro ideal, de orçamento satisfatório, de equipe satisfatória, a gente teria como operacionalizar esse direito ao estudante de pós de uma forma mais eficaz. Mas a gente não tem, porque ao operacionalizar esse direito para os estudantes de pós, a gente vai estar deixando de atender os estudantes de graduação, que são em número maior e que apresentam uma vulnerabilidade maior justamente por não ter ainda tido, em sua maioria, o acesso à formação superior. Tá? Essas ponderações que eu coloco aqui justamente porque eu sei que a gente passa por um momento muito difícil, A gente tem que refletir esse momento difícil à luz dessa conjuntura. Bom, então acho que a gente está perto do fim da reunião. Eu acho que a gente pode encaminhar os itens que foram colocados. E a gente vota. Acho que cada item que foi citado, a gente submete e vota as alternativas que existem, Então vamos começar por esse item da entrevista. A gente mantém o item da entrevista. Então, vou começar pelos que foram apresentados primeiro. Então, primeiro, da renda per capita. A renda per capita proposta na minuta é de um salário mínimo e meio. Jorge está levantando a proposta de que seja um salário mínimo. Então, a gente vota primeiro esse item. Quem concorda com a manutenção de um salário mínimo e meio, como está na minuta, se manifeste. Melhor, proposta 1, manutenção da minuta de um salário mínimo e meio. Proposta 2, redução para um salário mínimo. Então, proposta 1 primeiro. Eu voto na proposta 1. Assumi o compromisso lá, vou ter que manter. Um salário mínimo e meio. Um voto, 2 votos, um salário mínimo e meio. Mariana, você pode votar também, por favor. Então, tem 2 votos para um salário mínimo e meio. Tem 1, 2,
3, 1,5. Então, 3 para 1,5, 3 para 1. Falta a Rosângela votar. Um salário mínimo. Então, temos 4 para um salário mínimo e 3 para um salário mínimo e meio. Confere, gente, minha conta? Então, fica aprovado a redução da minuta para um salário mínimo. Ok? Exato. Então, um salário mínimo é o teto para participação no processo seletivo. Então, fizemos a primeira votação. Segunda votação, a manutenção do valor de bolsas em número de 13 de R$550 ou o valor de 400 com um número maior. Eu precisaria fazer esse cálculo aqui, quanto daria. Acho que assim, se uma coisa importante considerar que assim, a quantidade de horas, né, dessa bolsa é diferente da bolsa da graduação, né? Então é de 10 horas. Então, se a gente for pensar em reduzir, né, a gente tem que considerar esse detalhe também, que a carga horária do outro é maior, tá? O professor... Bom, óbvio que se a gente alterar, vai ter que alterar o horário também, né? Então fale, Jorge. Pode fazer assim, 2 propostas. Uma proposta de R$400, 8 horas, que aí a gente já consegue alterar as duas coisas, ou mantém a proposta de R$550, 10 horas, e não colocando como condição desses R$400 o aumento da quantidade de bolsas. A gente faz isso e, se for possível, esse aumento através da questão do planejamento, eles aumentam a quantidade de bolsas. Bom, minha proposta é que a gente faça o seguinte, a gente tem um valor orçamentário que foi concedido. Se a gente reduzir o valor, isso vai gerar um cálculo de aumento do número de bolsas concedidas. Então, assim, eu quero que a gente vincule uma coisa a outra. Se a gente decidir diminuir para 400, beleza, usemos isso como um mecanismo de aumentar o número de bolsas concedidas e não de devolver esse dinheiro para a reitoria, ou esperar que ele possa ser usado para outra coisa, porque foi o valor que foi passado para cá. Até porque tem a parte do ano que vem também e tudo mais. Então, a gente pode aprovar primeiro se é 400 com 8 horas, e aí vai ter que alterar o edital, ou manter 550 com 10 horas. Feito a mudança, a gente recalcula o número total de bolsas concedidas. Pode ser assim, Jorge? Então a gente vai ter que voltar o número de bolsas depois. Aí a gente volta o valor e o número de horas, depois volta a quantidade de bolsas. Pode ser? Pode, você tem direito de defender isso. Agora, eu estou falando porque eu estou entendendo que a redução do valor é uma expectativa de que se aumente o número de bolsas ofertadas. Faz sentido, acho que não faz sentido reduzir o valor e não aumentar o número de auxílios a ser ofertado. Portanto, o número de beneficiados ao reduzir o valor. Mas se você está propondo que a gente desvincule, a gente volta desvinculado. E depois a gente discute a questão do quantitativo. Eu já vou pedir para a gente fazer um cálculo que, se reduzir para 400, quanto isso pode significar um número maior de auxílios a serem concedidos. Então, isso pode aumentar de 13 para 17, mas você está propondo que a gente vote em separado. É isso, Jorge? Sinaliza. Então, ok. Então, vamos votar em separado. Então, a primeira proposta que a gente vai votar é se são R$550 o auxílio por 10 horas de dedicação, ou se são R$400 o auxílio por 8 horas de dedicação. Proposta 1, o que está na minuta, R$550 por 10 horas. Proposta 2, 400 por 8 horas. Então, quem vota na proposta 1 e quem vota na proposta 2, a 1 é manter o que está no edital, R$550 por 10 horas, e a 2 é reduzir para 400 por 8 horas. Então, eu voto na proposta 1. O Vinícius está declarando voto na proposta 1. Então, aqui a gente tem 2 votos pela proposta 1. Vamos contar agora o chat. Ok, então, falta alguém votar? Não, né? Jorge votou ali, CPF é Jorge. Então, o Jorge votou na 2. A gente teve 2 votos aqui, 4 votos no shot pela manutenção dos R$550 e a carga horária de 10 horas. E aí, portanto, não precisa julgar a questão do número de auxílios, correto? Porque, no caso, não teria como alterar. Então, faltou algum item do edital, Jorge, que você tinha sinalizado para a gente votar? Não. Então, gente, as entrevistas, é verdade. Então, falta votar a questão das entrevistas. A gente mantém o mecanismo da entrevista, como está previsto no edital, ou altera o mecanismo da entrevista para um outro mecanismo, e aí, obviamente, a gente pode fazer a alteração na sequência. Apenas, então tá. A proposta é,
substitui a entrevista por apenas análise de documentação. Então, essa proposta eu estou mantendo sempre a proposta do edital. Então, se Rosângela mantém a proposta, você mantém, Rosângela, a proposta de alterar? É porque a Rosângela levantou a preocupação, mas eu não sei se ela quer que a gente mantenha a proposta. Então, Rosângela, por favor, você mantém a necessidade de discutir? Porque se você sugerir a discussão, a gente vota e... Professor, eu falei mais por uma questão de preocupação, se a equipe, inclusive com os outros assistentes sociais, né? Eu preciso porque no caso não sou eu gente que vou receber essas demandas, né? E uma sobrecarga de trabalho de um outro processo seletivo da pós-graduação. É como a Amanda falou, não me excuso de fazer de forma alguma. A minha preocupação é por conta da sobrecarga e de outros assuntos que são pertinentes à graduação que ficam nesse momento, que vão ficar, tipo assim, relegados. Eu vou ter que me debruçar sobre um outro processo seletivo. E aí eu não sei. Ok. Então tá, acho que foi registrado as preocupações, foi registrado, e aí é bom que fique registrado, de que esse é um edital para esse ano, portanto é uma proposição emergencial, ela não é prevista na PAP, ela não é prevista no PNAES, então, portanto, é uma proposição emergencial que foi solicitada e a gente está submetendo. Então, essa é a primeira coisa a ser definida. Caso essa proposição emergencial seja mantida, que essa discussão sobre os próximos mecanismos vai ter que ser feita. E o edital permite que a gente altere isso no próprio edital. Então, para esse processo, a gente está mantendo a entrevista, mas deixando registrado as preocupações que foram apontadas por Rosângela. Amanda. Então, a gente mantém o edital como está, os seus mecanismos, mas fica registrado na reunião a preocupação que esse mecanismo onera e que a gente precisa urgentemente de contratação de mais assistentes sociais. Então, eu, inclusive, fiz esse registro na última reunião do consumo. Então, gente, eu acredito que não há mais nenhum item do edital a ser verificado, né? Ô, professor, eu coloquei em destaque aí uma alteração para fazer se não me engano, no item D, que fala das inscrições online, está no mês de junho, 18 a 22 de junho. O cronograma, você está sugerindo alterar o cronograma? Não, no edital tem uma parte que precisa ser corrigido. Ah, entendi. Então, é correção, você está sinalizando a correção. Uma correção, no sexto das etapas do processo seletivo. Lá está dizendo junho. Tá bom, a gente vai fazer a correção, então. Foi erro de digitação, então. Então, gente, acho que a gente pode encerrar a reunião. Lembrando que a gente deve... Pode falar. Eu posso, é assim, professor, vou só lançar porque a gente vai discutir também a aprovação da resolução 7, né? Não, eu apenas enviei a versão final, que foi aprovada em reunião, para todos terem acesso, porque eu tive que registrá-la no processo para ser enviada para a reitoria, para entrar no ponto de pauta. Então, não é ponto de pauta. Reitoria, professor? Eu já enviei aquela versão para a reitoria, como processo, e aquela versão vai ser encaminhada para os conselheiros, já vai ser inserida no ponto de pauta na próxima reunião, dia 25. Eu vou colocar no chat aí porque assim, na época eu não falei, porque a gente pensou só em graduação, mas eu pensei no professor, porque eu sou representante técnico, né? Eu estou aqui não como assistente social, mas como representante da categoria dos técnicos e administrativos. Aí eu pensei se a gente poderia pensar de incluir naquela alteração da resolução 7 vagas supranumerárias para servidores técnicos nos programas de pós-graduação. Rosângela, eu acho que a gente não tem mais como fazer isso, entendeu? A gente fez a discussão da minuta, finalizou a análise, encerrou a análise. Não tem como a gente retomar uma discussão, a não ser que a gente suspenda todo o processo para rediscutir a resolução, sendo que a gente tem uma outra demanda. Então, eu entendo a sua preocupação, mas essa minuta da resolução 7 foi fechada lá em junho, em maio, na verdade, 28 de maio foi a última reunião, que a gente bateu o martelo dela, e eu só fiz enviar a cópia da versão final que foi aprovada, porque eu já registrei ela em processo. Alterá-la, a gente só poderia fazer se tivesse no ponto de pauta uma rediscussão de uma minuta que sequer foi encaminhada para o consumo ainda.
Então, eu quero discordar da possibilidade de a gente fazer essa alteração, porque ela implica uma redução de algo que a gente já finalizou o debate. Mas você está falando na pós-graduação, correto? É na pós-graduação? E a minuta foi alterada apenas para o primeiro e segundo ciclo. A resolução foi alterada apenas para incluir o primeiro ciclo. A gente precisa discutir uma outra resolução que normatiza as cotas no terceiro ciclo. Então, acho que essa sua demanda ela pode ser apresentada como uma outra resolução a ser construída na CEPAF e apresentada para a reitoria. Então, não é alterar aquela, porque aquela ficou claro que era uma resolução para a graduação, né, de cotas na graduação, que no primeiro momento falava só em segundo ciclo, mas a gente resolveu unificar como graduação. Então, hoje ela fala de cotas no primeiro e no segundo ciclo. Essa alteração que você está sugerindo caberia em uma outra resolução exclusiva para discutir pós-graduação, para discutir cotas na pós-graduação. Então, acho que não cabe alterar a que foi encaminhada, cabe abrir aqui a necessidade da gente construir uma minuta que regulamente as ações afirmativas na pós-graduação. Eu tenho pleno acordo que aqui funciona a laissez-faire. Então, cada programa tem o seu modo de fazer as ações afirmativas e precisa de uma resolução. Então, minha proposta é que a gente inclua como demanda a CEPAF, tem várias outras demandas acumuladas que precisam ser recuperadas na CEPAF, a necessidade da construção de uma minuta de resolução para ações afirmativas na pós-graduação. Você concorda com esse encaminhamento? Sim, professor, é porque eu não sabia que ia ter essa outra, que podia pensar essa outra proposta de resolução, né? Eu pensei que ia fechar só nessa daí, e aí pensei em incluir as vagas supranumerárias para os servidores técnicos na política de ações afirmativas, escola pública, ou que se autodeclaram, né, PPI, ou que seja um PNF. Aí eu pensei nesse sentido aí. Poderia ser, no caso que a gente pode ter, eu acho que a gente nem tem, mas poderia ter estudante que não tem graduação. Então, como aquela resolução fala de cotas na graduação, estudante não, servidor que não tem graduação. Então, poderia ser uma cota para graduação. Tem gente, né? Mas isso poderia ser uma possibilidade, né? Mas para a graduação, aquela resolução é uma resolução que normatiza as ações afirmativas na graduação. Mas isso também não impede que tivesse uma supranumerária para servidor para os cursos de graduação. Só que a gente já fechou esse debate, então não dá para a gente retomar esse debate, já que a gente fez uma discussão longa daquela minuta e agora não dá para retornar. Além disso, tem o debate sobre a cota na pós-graduação. E aí tem esse debate que eu sei que é antigo, sobre a necessidade de regulamentar reserva de vagas para servidores na nossa pós-graduação. Aí é uma outra discussão. E aí eu acho que sim, é urgente que a gente incorpore aqui a necessidade de construir uma minuta de ações afirmativas na pós-graduação. Então, minha proposta de encaminhamento é: não alteremos aquela resolução, acho que não temos como alterar, ela foi aprovada, não tem nem como fazer isso aqui agora. Se a gente alterá-la, significa atrasar todo o processo de sua aprovação no Consune, para, consequentemente, incidir sobre os próximos processos seletivos, e passemos para a CEPAF a responsabilidade de construir uma minuta de ações afirmativas para a pós-graduação. Pode ser assim, então? Sim, professor, pode sim. Ok, então, fechamos desse jeito. Adriano está pedindo para ler a fala dele. Tá. Você mandou em separado aqui no texto, Adriano? Tá, mandou por e-mail. Eu abri agora e ler, antes de a reunião, tem 7 minutos aqui do texto. Você já enviou para eu poder ler aqui? Vamos só colar aí no chat. Ok, estou abrindo aqui para poder fazer a leitura. Encaminhamento da proposta de Adriano. Vamos lá. Segundo a resolução 1/2016, o estudante que recebe BAP não pode conciliar este programa híbrido, mistura de iniciação com apoio à permanência, o qual foi criado e só reconhecido pelo FSB, com outros programas de bolsa de fomento à pesquisa e extensão, mas a BAP pode ser conciliada com os demais auxílios. No entanto, tendo em vista o baixo orçamento e a falta de previsão de possíveis aumentos de recursos no PINAS, vindos para a universidade, o qual foi apresentado na fala de vocês, a minha sugestão é de que a gente pense estratégias para não cravar os estudantes de conseguir dinheiro por outros meios para permanecer na universidade. Sugiro colocar como ponto de pauta para as próximas reuniões da CEPAF a mudança da resolução 1/2016, que impede os estudantes que recebam a BAP de conciliar essa modalidade de auxílio com bolsa de iniciação científica. A minha preocupação se pauta principalmente no fato que os estudantes que estão contemplados pela BAP recebem, no máximo, apenas mais um auxílio complementar
e esses estão sendo destinados a receber somente isso, pois são cravados conseguir complementar a renda para a permanência, como o programa de bolsa de iniciação científica, como o CNPq, por exemplo, dados os critérios de resolução supracitada. A minha fala se pauta principalmente no fato de que, como não temos dinheiro suficiente para abarcar os estudantes em situação de extrema vulnerabilidade social na BAP e demais auxílios, fazer a divisão do pouco que tem, como feito dessa vez, é realmente considerável. Entretanto, visto o cenário atual, se faz necessária a retirada do pré-requisito de que os BAPistas não recebam uma bolsa oficial, visto que a competência da verba destinada pelo PNAES, como estabelecido no artigo 2º, são objetivos do PNAES: 1. Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior federal. 2. Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior. 3. Reduzir as taxas de retenção e evasão. E 4. Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. Citação do decreto que cria o PNAES, número 7.324/2010. Como colocado a mim pelo Vinícius, via ontem, nada impede de que quem receba a BAP trabalhe. Bom, isso também não é pedido. A BAP não proíbe que tenha atividade remunerada, não. A BAP permite que a pessoa possa ter emprego desde que ele cumpra a carga horária estabelecida. Porque a BAP não permite que ele acumule com outras bolsas, IC, PIBID, etc. e tal. Essa fala é totalmente problemática, no sentido que a discussão se constrói. Se pensarmos a partir dessa perspectiva que foi colocada pelo assistente social, isso significa manter a hierarquia social posta, que sugere que o estudante não tem condições de se manter estudando. Este, necessariamente, deve ingressar no mercado de trabalho que prejudica o desempenho acadêmico. Visto o parágrafo do decreto, as ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir preventivamente nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras. Novamente, citação do decreto PNAES. Como dito anteriormente, o estudante que necessita das políticas afirmativas, que está se colocando para receber a BAP do FSB, neste momento se encontra em situação de vulnerabilidade social, desvantagem acadêmica em relação a outros estudantes que recebem 3 ou 4 auxílios, a já saber, alimentação, moradia e transporte. Visto que o estudante que recebe esses auxílios não é travado de complementar sua renda com a bolsa de iniciação, estágios ou trabalho. Inclusive, ele pode conciliar os auxílios, bolsa de iniciação mais estágio, inclusive. Enquanto os estudantes da BAP devem ficar limitados apenas à BAP, talvez mais um auxílio. Para além disso, podemos levantar, nossa grande, viu, Adriano? Para além disso, podemos levantar uma série de problemas referentes aos critérios colocados pela Resolução 1/2016 da BAP do FSB, como, por exemplo, o condicionamento de estudantes bapistas a não ter o seu currículo vinculado como bolsista do projeto de iniciação CNPq, FAPESP, PIBIPSI, dentre outros. Reforço que a sugestão é não travar os estudantes que recebem BAP de receber outros auxílios ou bolsa de iniciação científica de instituições de fomento de pesquisa reconhecidas nacionalmente, desde que seja bolsa de iniciação a alguma coisa. Não travar de conciliar com estágios, trabalho e outros programas de complementação de rendas. E retirar a obrigatoriedade do estudante tem que desenvolver um plano de atividades na BAP, levando em consideração que somente a comprovação da necessidade, a matrícula em componentes, o rendimento acadêmico já é suficiente para que o estudante seja contemplado com o programa. No mesmo sentido, boa parte dos estudantes do segundo ciclo, que são beneficiários do programa, estão estudando integralmente, seja 2 ou 3 turnos por dia. Então, isso os impede de trabalhar no mercado formal, como foi sugerido no início em ligação a mim. Essa é a subjetividade da situação de vulnerabilidade de cada estudante contemplado, e, se, no meu ver, a única solução possível a curto, médio e longo prazo seria reconsiderar a proposta e repensar as regras estabelecidas na Resolução 1/2016 da UFSB, cordialmente Adriano Duarte. Então, Adriano, a resolução normatiza os programas. As regras são estabelecidas lá. A CEPAF tem, sim, a autoridade para propor alteração à resolução, que, por sua vez, tem que ser submetida ao consune, já que ela é a resolução da UFSB. Nós temos uma série de demandas aqui na CEPAF, né, que não estão sendo cumpridas, como discutir, por exemplo, uma minuta para o funcionamento das comissões de identificação, como discutir possibilidade de política de restaurante e residência, entre outras demandas que surgem emergenciais ligadas aos processos de auxílio. Eu não vejo impedimento da gente discutir a resolução, mas para isso a gente precisa pôr na pauta. E existem ordens de prioridade. Tem também a resolução da própria CEPAF para ser revisada. Então, minha proposta é que a CEPAF considere a necessidade de, à medida das demandas mais urgentes, incluir na sua pauta a rediscussão da resolução 1/2016, que regula a PAP, que é o Programa de Apoio à Permanência, e não somente a BAP, mas todos os outros auxílios são regulamentados pelo programa nas suas próximas reuniões. Então, só me resta submeter a CEPAF, num momento posterior, à medida das pautas já estão na fila, a necessidade de discutir esse item também. Então, vamos considerar a necessidade do debate, mas não sei quando a gente vai poder incluir na pauta, porque a gente tem pelo menos 2 ou 3 outras urgências que precisam entrar na pauta da CEPAF nas próximas reuniões.
mas está registrada a sua demanda de que a CEPAF debata a resolução, veja a possibilidade de fazer alteração, ainda que eu discorde de muitas das alterações que sugere, mas deve ser debatido na CEPAF, e submeta ao CONSUNE uma proposta de alteração para que o CONSUNE julgue essas alterações. Ok? Então, então é isso. Acho que a gente tem que colocar em pauta após essas demandas mais urgentes. Eu vou só listar as mais urgentes. A resolução da CAPC, a revisão da resolução e normativo de funcionamento da própria CEPAF, além das outras demandas que são regulares. Né? Então, a gente estava discutindo a questão de restaurante universitário. A gente não teve tempo de incluir na pauta ainda, né? Então, tem sempre demandas, mas eu creio que a gente deve priorizar isso em breve. E também, de alguma maneira, só incidiria na mudança das regras para o próximo ano. Então, acho que a gente tem como prazo dessa alteração até o próximo processo seletivo para a BAP. Para essa atual BAP, não tem como mudar. A resolução é muito clara, ela foi construída em cima da resolução vigente, então as regras são as mesmas até que a BAP se encerre. Para o próximo processo seletivo da BAP, ele pode ser alterado se a resolução for alterada antes. Então, a gente tem aí até março para fazer essa discussão da resolução, para que ela possa incidir no próximo processo seletivo da BAP, se a resolução prevê a manutenção da BAP. Ok? Então, encerro eu concordo que a revisão da BAP é necessária, mas a gente precisa colocar isso na pauta da CEPAF dentro das outras pautas. Sugiro, então, encerrarmos a reunião. Agradeço a participação de todas, a discussão. Vamos proceder às alterações que foram sugeridas ao edital da BAPG para encaminhar a sua publicação no prazo previsto no próprio cronograma. Um final de dia e uma boa tarde, com alguns ajustes. Ok, então, gente, encerra a reunião. Um abraço para todos e até a próxima.